aqui Hum. para eu. Agora tô gravando para a gente poder depois colocar isso pro, pro YouTube, tá? Repete sua pergunta para mim, por gentileza. Mira é Cosmira. Boa, Cosmira. Jean, repete sua pergunta para mim, por gentileza. No caso, eu posso estar até enganado, mas no caso, o governo de direita é aquele que é mais liberal, que afrouxa as rédeas e deixa as empresas trabalhar da forma que elas querem, e o governo de esquerda é aquele que mais intervém na forma como vai ser os trâmites dos negócios das empresas e tudo mais. Correto? Ou Não é que tá errado, não, mas está muito simplificado, sabe, o Jean? Tá de um jeito assim. O que acontece? Essas posições políticas de esquerda e de direita, elas vieram historicamente, né, e foram deturpadas durante o tempo, vieram, se não me engano, salvo engano, da Inglaterra, mas a base, o cerne dos partidos e das ideias de esquerda eram ideias mais socialistas, eram ideias que o povo deveria ter um poder maior, né, maior de participação. Só que como que se daria isso? Se daria por meio de um controle estatal maior. Então, nesse ponto, você tem razão. Enquanto o governo de direita, aí é que está. O que é a confusão que se faz? É você começar a chamar conservador de direita. E são duas coisas diferentes, você entendeu? Uma coisa é a pessoa ter o conservadorismo, outra coisa é você pensar na possibilidade do Estado enquanto cidadão. Agora, o Estado liberal, que emprega o liberalismo, aí esse sim, acham que o Estado tem que ser menor para o Estado prestar o mínimo de serviço possíveis. No exemplo que a gente deu é o Night Watcher. É apenas o Estado, ele só serve numa visão liberal. Agora, você pode chamar a visão liberal de direita? Em alguns momentos históricos, sim, outros eu entendo que não. Por quê? Porque o conservadorismo ele invadiu o aspecto político de uma forma que é meio difícil de você falar liberal na economia e conservador nos costumes, sabe? É uma coisa meio complicado isso. Que o Pois é. liberalismo ele também pode ser o contrário do conservadorismo, entendeu? Que seriam o que o pessoal da esquerda chama de progressista, né? O pessoal da esquerda vai chamar eles, né, quem busca uma nova releitura dos valores de progressista, e o pessoal da esquerda chama o pessoal da direita de reacionário. Por que é reacionário? É a reação a tudo que é novo, entendeu? Isso é um aspecto de costumes e não é um aspecto de conceito. Então, eu acho assim, os direitos sociais, pessoal, tenta colocar no mudo aí para mim. Os direitos sociais, os direitos fundamentais, é claro que alguns partidos eles vão mais para o lado social, eles garantem mais essa parte social. Só que nem governos de direita podem deixar de essa parte social que é o que a gente vai estudar agora, o aspecto positivo. Será que eu consegui te explicar, sim ou não? Não, com certeza, mas complementar aqui, porque a Hum, gente já teve tanto ditadura de esquerda quanto de direita, né? sim. Então não está intimamente ligado, não, tá? Não, aí é que tá. Eu acho que você pode estar confundindo alguns conceitos, porque você tem Ah, sim. um aspecto de esquerda autoritário, né? E um aspecto de esquerda que não é tão autoritário. Então, o autoritarismo, esse sim pode ser de esquerda, de direita, né? Você pega a própria União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, é um partido de esquerda, notoriamente, e totalmente autoritário. A China comunista, totalmente autoritária, entendeu? Uhum. A Rússia hoje, o pessoal fala que a Rússia está indo muito para o lado da direita, por causa do Putin. Só que continua sendo autoritário, mesma coisa. Então, não é muito isso. Né? O governo, ele pode ser, o aspecto da economia, como que a economia flui, não tem muito a ver com o lado
o lado autoritário ou não do governo, e sim da evolução da democracia nesses países. Ok. Pode falar se Continuar? você quiser. Complemente? Ficou bem? Não, tá tudo certo. Vamos continuar a aula. Tá Tá, mas respondida se vai a falar, pode questão. falar, viu? Não, tá perfeito. Perfeito. Tá ótimo, Obrigado. então. Por nada. Mais alguém, gente? Maicon, pessoal, Marcão, pode continuar? Seu sorriso ofuscou até a tela aqui, cara. Ah, é? Tá bonito? Eu faço de propósito. Foi caro. O status positivo. Qual que é o status positivo? Galera, só se lembrar, o sujeito pode cobrar do Estado que ele haja positivamente, né? Que ele não apenas deixe de agir, mas ele começa a procurar, a prestacionar, a dar serviços públicos, né? Políticas públicas. Quando a gente falou, a gente estudou bastante sobre direito social nessa quarentena, né? Direito social da saúde, não é? A gente teve uma aula voltada para esse direito social da saúde, prestação da saúde. Isso vem através na concepção do Jelinek, dos 4 status. Esse é o terceiro status do Jelinek, que é o status positivo. Façam essa ligação, tá? No status positivo, que a gente vai ter os direitos sociais. Quais que são os direitos sociais? Onde que está na nossa Constituição? Artigo 6º da Sim. Constituição. Tem um mnemônio para guardar. Vocês lembram do mnemônio? Agora eu estou sem quadro e tal, mas depois eu passo o mnemônio para vocês, para guardar. Mas é educação. Edu mora lá. Cadu mora lá, né? Tem todos esses. Depois eu passo para vocês de novo. Não preocupe com isso agora, não. Dá uma lida no artigo 6º. Coloquem no material de vocês, se vocês estão conseguindo, ou vocês estão anotando, não sei. Mas lembra que o status positivo são os direitos sociais e eles estão presentes a partir do artigo 6º, tá? Agora eu vou ler aqui para eu poder continuar a aula. Também conhecido como status civitatis. Olha só, o outro era libertatis. Vocês lembram de Estado liberal. Status civitatis, vocês lembram de Estado social, tá? É a possibilidade de o indivíduo exigir, esse texto está errado, tá? Tem que falar de o indivíduo exigir do Estado alguma prestação, devendo o poder público agir de forma positiva em favor desse indivíduo. Exemplo, a possibilidade de o indivíduo, está errado também, tem que ser separado, de o indivíduo exigir, por exemplo, direito à saúde. O que é isso? A partir do status positivo, o indivíduo ele pode exigir do Estado que ele preste alguns serviços públicos, educação, saúde, moradia. Porque eu sempre imaginava isso, sabe? Eu tinha uma concepção muito liberal de Estado. Eu ficava assim, mas que conta o governo tem se o povo não tem onde morar? Isso aí, será que é o dever do Estado? E realmente, quem viu aquela entrevista, levanta a mão, quem viu o Fãs Convida com o procurador do Estado do Tocantins? O procurador do Estado do Tocantins, o meu amigo Gustavo Abreu, ele falou com a gente, falou assim, vai precisar rever essa história de direitos sociais. Por quê? Com a pandemia, o Estado está quebrando, o Estado está se endividando. Então, esses direitos sociais eles vão precisar de uma releitura. Não é que você vai acabar com os direitos sociais, mas você precisa ter cuidado com reservas econômicas. É o que eu falo, o Jean ele trouxe aqui essa pauta política, né, falando sobre esquerda e direita. É interessante que a gente tenha um revezamento de poderes no sentido de que um Estado mais à esquerda, ele tende a gastar mais, porque ele vai focar mais no direito social. Todo Estado de esquerda ele vai tender a gastar mais, seja ele autoritário ou não. O Estado de direita, ele tem essa tendência de fazer reserva cambial. E aí você não sacrifica tanto o empresariado. Você não sacrifica tanto os direitos fundamentais de primeira geração.
o direito de você poder empreender, o direito de você poder negociar, liberdade de negociar diretamente com o patrão. A partir do momento que você tem direitos sociais o bastante que você não precisa intervir mais nas relações de trabalho, você consegue gerar caixa, você consegue pagar a dívida pública. Ok? Estão entendendo? É por isso que essa manutenção não, é o contrário da manutenção, na verdade. Essa troca de poderes entre governos que vão valorizar mais e menos o Estado social, ela é benéfica para a democracia. Eu consegui me fazer entender? Tomara que sim. Vou continuar aqui no status positivo. Fruto dos movimentos sociais em busca de prestações positivas pelo Estado. Qual que é a diferença do primeiro, gente? Quem fez a Revolução Francesa? Burgueses. Quem são burgueses? Classe média trabalhadora, tá? Esse daqui são movimentos sociais, e aí você pega isso. Lembra do exemplo do Lula. O Lula, ele era o quê? Ele era do pessoal lá dos metalúrgicos, era dos sindicatos. É pessoa trabalhadora entre aspas, viu, gente? Não tô falando, Trabalhadora no sentido assim, são os empregados, né, que se uniram em meio a um objetivo, se organizaram para poder ascender ao poder. É isso que é movimentos sociais em busca das prestações positivas do Estado. Você cansado de não ter terra, você não cansar de não ter mais moradia, existe o movimento dos trabalhadores sem terra. Se foi deturpado ou não, que com certeza foi, historicamente, mas qual que é a origem desse Estado, desse movimento? É um movimento social pedindo ao governo que repare essa desigualdade. Tá bom? Estão entendendo? Tomara que sim. Ninguém fala nada, vocês estão entendendo tudo, vocês estão entendendo nada. Tomara que tenha entendendo tudo. Ao contrário do status negativo, o Estado age, posicionando-se positivamente para realizar a prestação pretendida. É o que ocorre na segunda geração de direitos, que são os direitos sociais. Ok? Expressão-chave, vocês sempre têm que lembrar, quando cair numa prova, atuação positiva. Surgem os direitos de prestação, direitos prestacionais, atuação positiva do Estado, direitos sociais é a mesma coisa, tá? Direito de prestação, o indivíduo demanda uma atuação positiva do Estado, direitos sociais. Direito de segunda dimensão, corresponde inicialmente ao status positivo, mas há um bônus. As prestações exigidas podem ser materiais e jurídicas. Atenção à reserva do possível, conceito trabalhado no tópico característica dos direitos humanos fundamentais. Tá. O que é isso, galera? As prestações que você vai exigir do Estado é uma prestação tanto de forma material, que pode ser a própria saúde, a própria educação, ou pode ser prestação judicial. O que é isso? A prestação jurídica, judicial. Acesso à justiça. Quem não tem advogado tem o direito a procurar a Defensoria Pública. E cidade que não tem Defensoria Pública? O Ministério Público pode fazer às vezes. Então, você está precisando de um medicamento para um ente seu, querido. Você pode fazer uma petição e pedir ao poder público. Mas se você não é advogado e você não tem a condição, você não sabe como prestar, você pode ir até o Ministério Público e o Ministério Público ele é obrigado a fazer isso para você. Então, no Estado Social, ele não apenas te dá o direito, mas também te dá a maneira de correr atrás do direito. Ok? Com o quê? Com acesso à justiça. Estão entendendo? Vou passar para frente, viu? Se tiver dúvida, me fala aí. Levanta a mão e conversa comigo agora. Se não tiver, eu vou passar para frente. E nós chegamos no último status do Gelinek, que é o status ativo. Por que ele é ativo, gente? O cidadão, ele se sente ativo quanto às demandas estatais, quanto à vontade do Estado. O cidadão, ele é o primeiro a
cobrar do Estado e a definir quais as políticas públicas que o Estado deve escolher. Se o governo, na verdade, um candidato, ele propõe mais escolas, mais hospitais, mas ele não fala de onde que ele vai tirar esse dinheiro, o cidadão ele tem a possibilidade de votar nessa pessoa sim ou não. Se ele prega mais austeridade, ele fala, não, nós vamos investir em hospitais, mas primeiro a gente tem que ver de onde que vai vir esse dinheiro. Nós temos que fazer uma reforma da Previdência, temos que fazer uma reforma tributária, porque isso é mais importante do que simplesmente a prestação. O cidadão, ele é o primeiro a decidir. E como que ele decide isso? Por meio dos direitos políticos que a gente estudou nas últimas aulas, né? As duas últimas aulas foi direitos políticos, não foi? Por isso que eu queria falar sobre direitos políticos, né, no artigo 14, para a gente poder fechar as teorias dos 4 estados do Gelinek, para vocês poderem entender melhor o que é isso, porque isso aí cai em vários concursos e o pessoal não entende. E para mim é uma coisa muito simples, mas só é simples se você entender cada um desses direitos antes. Senão você não consegue entender por que ele chegou nesse conceito, tá? Vou ler aqui o que eu falei. Quem tiver alguma dúvida, me interrompa e pergunte. Também conhecido como status ativos civitatis. Olha que interessante. É aquela em que o cidadão exerce seus direitos políticos. Assim, existe a possibilidade de o indivíduo... Está errado de novo. Quem quer falar? Pode falar? Não? Está só respirando? Aqui está errado, viu, gente? Tem que falar de o indivíduo. Assim, a bateria desse... Ô, Cosmira, coloca no silencioso aí para nós. Assim, existe a possibilidade de um indivíduo interferir na vontade do Estado. Exemplo, o direito ao voto, né? Direito político. Qual que é o outro exemplo que a gente poderia dar? Plebiscitos, referendos, lei de iniciativa popular, né? Democracia direta. As exceções do Brasil, que o Brasil coloca com a democracia direta. Muita gente não entendeu o exercício. O exercício era para isso, gente. Você falar quando que no Brasil a gente poderia colocar a democracia direta. E quais que são as 3 opções, né? Plebiscito, referendo e lei de iniciativa popular. Existem outras, como o pessoal da exerção popular, mas expressamente na Constituição são esses 3. Traduz a participação política da sociedade nas decisões do Estado. O indivíduo tem o direito de participar dos caminhos políticos da coisa pública. Ou seja, o indivíduo influencia a vontade estatal. São os direitos políticos... Jean caiu? São os direitos políticos que devem ser considerados formal e materialmente. Aqui estabelece um paralelo com os direitos de 4ª dimensão. Isso aí já é mais o Paulo Bonavides que coloca como 4ª dimensão, tá, gente? Que trazem o pluralismo político e a democracia direta. Palavra-chave, participação. Participação do quê? Participação do cidadão na vontade estatal. Através do quê? Através do voto e dos mecanismos de democracia direta. Quem entendeu isso aí, dá um joinha. Quem não entendeu, me pergunta, levanta a mão, está na hora de falar. Surgem os direitos de participação. Então, tem que aprender a linkar o status ativo com os direitos de participação. Direito de participação, o indivíduo deve participar da vida do Estado e da sociedade. O exemplo é o artigo 14, caput da Constituição da República Federativa do Brasil. Vocês lerem aqui, foi o artigo que a gente estudou nas 2 últimas aulas. Ok? Coloquei uma bibliografia sugerida para vocês, do Flávio Martins, né? Tem esse item 13.10.2, classificação dos direitos em status, de George Jelinek, que está lá no do ano. Eu estou trabalhando com o do ano 2019, tá? Eu já tenho o Pedro Lenza 2020, mas como a maioria ainda não tem, está trabalhando em 2019, eu coloquei aqui. Se vocês tiverem outro ano, vai lá no índice e procura onde que está lá a classificação dos direitos em status de George Jelinek, do Flávio Martins. E do Pedro Lenza, ele coloca o item 14.7, a teoria dos 4 status de Jelinek.
página 1770, que está do ano 2019. Galera, estou aberto a dúvidas, a participações e vou diminuir aqui. Agora eu só vou responder perguntas, viu? Fala, Fredão. Você tem o livro do Flávio Martins em PDF? Tenho. Você não envia para nós, não? Envio. Eu tenho o do Lenzo só. Você quer o do Flávio Martins em PDF? É. Eu envio, eu posso enviar, mas eu vou enviar no grupo, meio fodido, né? Eu te envio no... Eu te envio e você envia para os outros, sabe por quê? Porque isso aí é meio que pirataria, você tá ligado, né? Pior que eu vou colocar isso aqui no YouTube, tô falando que vou enviar e não adiantou nada. Não adiantou nada, eu fingi de bom moço. Tadinho do Flávio Martins, depois ele me processa. Não, mas beleza, eu te mando sim. Eu vou dar um jeito, né? Pode ficar tranquilo. Não, o Thiago já mandou um tanto lá, lembra? Ô, velho, aí que tá vendo? Vocês têm que saber que o trem é errado, é pra vocês não contar que o povo fez. Pode ficar contando, não. Eu vou mandar, mas você fala para outra pessoa que mandou, tá? Ô, Fred, a hora que eu mandar, você manda pra nós, porra. Uhum. Do Flávio Martins. E eu tenho o Pedro Lenz 2020 também, tá? Se vocês quiserem, eu te mando. Demorou, ué. Arlen. Fala, Jean. Manda um vídeo pra mim, eu edito ele, eu recorto essa parte aqui. Ninguém vai incriminar você, não. Ah, pode deixar então, velho. Você é o rei da edição, viu? Tamo junto. Valeu, pode ser. Falou então, vou fazer isso sim, Esse tá? negócio tá maior bandidagem. Mas isso aí, galera. Ó, alguém tem alguma dúvida? Fala comigo, Marcão. Marcão, cadê você? Coloca sua câmera aí, deixa eu ver você, se você tá forte ainda. Você murchou, né? Ih, tá murchinho. 35 de braço, diminuiu demais. Tudo tranquilo, mestre? Galera, mais alguém quer falar alguma coisa? Estudem. Isso aí parece simples, mas vocês têm que dar uma lida para vocês marcar na cabeça. Porque se você não ler, se você não revisar, você não vai saber. Fala, Marcão. Da semana passada aí no positivo e negativo aí, só o basicão aí, velho. No passivo e no negativo. Ué, o passivo é o que o súdito não tem vez. Lembra da palavra súdito? Não existe cidadão. O pessoal que está isso no passivo, tá? O cara não tem nada para poder pedir do Estado. Lembra das capitanias hereditárias, que eu dei um exemplo? Sim ou não? Tô ligado. Pois então, o cara vai fazer o quê? Vai chorar na cama que é lugar quente. Entendeu? O status passivo é o pior de todos. É aquele que não tem direito nenhum. No estado negativo, ele ainda pode pedir para o Estado não intervir. Ok? Por exemplo, o Estado não intervir na economia, não intervir na propriedade, não entrar na propriedade dele sem ele poder. O direito a você... Então, peraí, só linkando. Oi? Só linkando rapidão aqui. Então, o negativo vai ser o Estado liberal, velho. Exato. O negativo é o Estado liberal. Por exemplo, o Estado ele pode entrar na sua casa, a casa não é asilo inviolável, não está lá no artigo 5º, ninguém nela podendo entrar ou permanecer sem a anuência do morador. Isso provém do status negativo. Direito de primeira geração. Você ter uma proteção contra o Estado. No Estado absolutista, que é o primeiro, que é o passivo, você não tem isso. Ok? O que mais? Quer que fale do outro também? Só para resumir. Não precisa não, porque aí, tipo assim, deu para entender de boa, porque o passivo é o Estado absolutista, então, né, com zero direito e tal, e depois vai pro negativo, com o Estado liberal, né, pode linkar até com o artigo 5º, então. É o positivo, direitos sociais, artigo 6º, e o ativo é o atual. É o 14, aí você vai linkar com o artigo 14. Só. Lembra ficou de boa. Lembra que quando provém um status, você não deixa cumprir o outro, não. Simplesmente um vai acumulando em cima do outro. Por exemplo, você acha que o Estado brasileiro ele não tem características do primeiro status, que é o status passivo, que a sociedade fica passiva muitas coisas? Com certeza. Né? Bolsonaro. Não só o Bolsonaro, mas você sabe o que eu falo?
até o fato dos ministros supremos serem vitalícios. Sabe? Tipo assim, esse poder que você dá, essa vitaliciedade para os ministros supremos, para os próprios juízes, sabe? Se um juiz ele comete abuso de autoridade, o máximo que vai dar para ele é a aposentadoria, cara. Isso aí, para mim, é status subjectionis, né? É a sujeição total do indivíduo perante o Estado. Entendeu? Entendi. Quem mais? Mais alguém? Perdão? Tá de boa? Você colocou lá a palavra-chave, deveres. Uhum. Então, a gente pode falar os deveres que qualquer cidadão tem em comum também, né? A partir do momento que você já é detentor de direitos, você já está sendo de deveres, vai estar relacionando o passivo. Uhum. Exatamente. Só que no passivo, nem direitos ele tem apenas deveres. Por isso eu coloquei, tá, ô Fred? Certo, vou falar assim, fazendo a relação com os dias atuais, né? Uhum. Já tem nossos direitos, mas também, ao mesmo tempo, vai ter os deveres. Exatamente. Mas alguém, Cosmira, quer falar? Fala, Marcão. O passivo se relaciona com o artigo 6º. O passivo? Não, o passivo ele não tem direitos. Você vai relacionar com o artigo 6º com o positivo. Perdão, confundi aqui. É com o positivo. O positivo, que é o artigo 6º, que é prestações positivas. É o Estado tendo que arcar com prestações positivas. Tá bom? Entendi. Beleza. Mais alguém? Com o 14. O 14 é o ativo. 14 é o atual. O 14 é o status ativo. Ô, Marco, quando você fala atual, me parece que você não entendeu muito bem, assim, porque o atual, na verdade, é uma soma dos 4, você tá ligado, né? Não, tô ligado, eu falo assim, porque a gente vive um modelo ativo. Atualmente a gente vive o Estado Democrático de Direito, né? Uhum, sim. Mas para a teoria do Jelinek, a cada hora o Estado ele se apresenta de uma forma para o indivíduo. Entendeu? Você falou no início, na verdade, ele não acaba, né? Não acaba, exatamente. Ele é igual o ICMS, vai acumulando. Uhum. Brincando. Mais alguém, galera? Vou encerrar a reunião, hein? 10, 9, ninguém? Galera, obrigado por tudo. Presença de vocês. Vou subir Ô, Arlão. Diga. Falou, dá tchau. Falou então, Fredão. Vou fechar aqui. Valeu? Um abraço, beijão pra vocês. O almoço tá forte, ó. Beijão. Tô querendo mandar beijo, mas só tem homem aqui. Tá igual o Rodrigo. Esse é de tanguil, hein? Não, você não mandar dela. Bora agarrar na sua. Oi? Chamar o Lomas pra vocês, viu? Um abraço, galera. Até mais. Negão. O fornecedor cortou o suplemento, cara. Por isso que eu tô fraco. Não, você murchou, filho. Acabou. Você tá metade do que você era. Até mais.